Olá pessoal, vamos pintar a rosa do projeto 17, tá ok? Esta rosa eu coloquei ela para pintar sozinha, pra gente ter um pouquinho mais de estudo, tá? Mas é a rosa do projeto 17, vocês podem estar acompanhando, quem adquiriu aí o projeto, pode estar acompanhando aí essa pintura, ok? Nós vamos usar o diluente, tá? A nossa misturinha. Nesta rosa nós vamos usar o branco, tá? Cor branca. Vamos usar o salmão bebê, o pêssego e o papaya. Nós vamos usar também para fazer um pouquinho de sombra, o vermelho, o rosa antigo, vermelho profundo. E no miolinho dela a gente vai colocar um pouquinho de amarelo ouro, tá ok? Quem não adquiriu o projeto ainda, a gente tá com o setor de vendas, tá? O telefone para o setor de vendas, que também é o WhatsApp, é 11 28 40 3002, tá? É um telefone fixo, mas também é o WhatsApp, atende como WhatsApp. Tá? Vamos começar então pela pétala que está aqui por baixo. Essa tonalidade da rosa, ela é bem mais clara, tá? Mais clara que a outra. Pode dar uma olhadinha no projeto ou nas fotos mesmo que a gente colocou aí no Facebook, no Instagram. Então, nós temos duas rosas, tá? E esta rosa aqui é a rosa mais clara, ok? Vamos iniciar essa rosa com o salmão bebê. Vou iniciar a rosa com o salmão bebê, porque ela é bem mais clara, tá? O pincel que a gente tá usando é o 324 da Condor, é um pincel que a gente tá fazendo um teste aí. Chegou já a fazer o teste, mas ele tá ótimo, ele é muito bom para trabalhar, tá? Para quem não acostumou com 421, tá? Pode estar usando esse que ele é mais durinho. Nós vamos completar essa pétala, tá? Com o pêssego. Não esqueçam, tá, dos movimentos que a gente precisa. E vamos unir as duas cores. Vamos unir as duas cores, tá? Vamos colocar um pouquinho. Eu tô usando o 324, o número 10, tá? Mas nós temos aí o número 8, o 6, o 4 e o 12. Ó, nós vamos colocar um pouquinho de papai aqui. E um pouquinho aqui, ó. Limpa sempre o pincelzinho, tá? Pra tirar o excesso. Ok? Limpa sempre o pincel, tá? Não deixa o pincel carregado de tinta, não. Tá? Ela tá uma tonalidade já um pouquinho mais clara. A gente vai fazer uma sombrinha com o rosa antigo em cima do papaya, mas a gente não deixa cobrir toda a tinta, tá? Não deixa cobrir toda a tinta papaya, não. É só uma sombrinha. Você dá uma puxadinha assim, olha, pra fazer essas marcações, tá? Coisinha mínima, tá? De tinta, gente. Não precisa colocar muita tinta, não. Ok? Agora, nós vamos colocar a luz dela.
ela é bem clara, então ela vai bastante branco aqui, tá? Isso que a gente fala, usa misturinha, que ela facilita, né, você trabalhar com a tinta, porque a tinta não seca tão rápido, tá? E você vai passar a tinta e vai puxar ela assim, ó. Você passou a tinta no risco, tá? Passou a tinta no risco. E você vai puxar aqui, ó. Dessa maneira que você vai pintar a rosa no projeto, ok? Pode aí exagerar no branco, no entanto que vocês misturem a tinta, tá? Vocês façam a mistura. Não deixe a tinta parada, dê movimento. E a pintura assim, ela vai se realizando, vai se formando a rosa, tá? Vamos pintar essa pétala agora. Também bastante diluente aí, tá? Pra facilitar a nossa pintura, ok? Ela também é uma pétala bem clara. Acertar um pouquinho ali pra ver se vocês conseguem visualizar melhor, tá? A gente tá com equipamento novo aí, então a gente tá acertando ele ainda. O nosso vídeo é bem caseiro, tá, pessoal? Não tem nada editado. Então, errinho sempre vai ter alguma coisinha ou outra, tá? Mas o importante é que vocês estejam pegando bem em movimento. Consiga estar passando para vocês algo a mais aí para vocês estarem acrescentando no trabalho. Ok? Vamos fazer a sombra. Observe que eu usei apenas duas cores aqui numa base, tá? Eu venho com um pouquinho do meu papaya no final da pétala. Eu espalhei bem, tá? Com um pouquinho do papaya, eu vou fazer apenas uns detalhes aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Tá? Eu venho com um pouquinho aqui também, que eu quero dar mais uma escurecidinha só nessa parte. E logo eu venho com o meu rosa antigo. Tá? O meu rosa antigo, porque eu tenho que fazer a profundidade aqui, tá? Observe que depois vocês vão fazer a comparação da primeira rosa que a gente pintou na live do Facebook. Com essa daqui, pode observar que aquela lá é bem mais escura que essa, tá? Eu vou colocar um pouquinho só
vermelho profundo, tá? Coisa mínima do vermelho profundo. E já venho com o meu branco. Eu já venho com a minha luz. Se no final da pintura, a hora que ela estiver um pouquinho mais seca, você achar que precisa um pouquinho mais de luz, você vai colocar um pouco mais de luz, tá? Na minha pintura, às vezes tem pintura que eu acho que não necessita muito. Ok. Aqui. Agora, vamos para as nossas cores, tá? Essa parte aqui, ela é bem mais clara, ok? Vou colocar aqui o salmão bebê. A gente vai usar o salmão bebê nela. Opa. Salmão bebê. Venho com o meu pêssego. Misturando bem, tá? Dilua bem a tinta aí pra... Se sua tinta tiver dura, coloque um pouquinho do aquarela silk puro. Se você não tiver o aquarela silk, coloque um pouquinho do soro fisiológico, tá? Se você não for usar essa caneta que apaga com ferro, procure cobrir bastante com o seu carbono, cobrir o risco do carbono com a tinta, tá? Pra ficar bem cobertinha as linhas aqui, a marcação. Como eu uso aquela tinta aqui, aquela caneta que apaga com ferro, eu não me preocupo tanto, tá? Tô vindo fazendo uma sombra aqui com o meu flamingo. Aqui. Vou usar um pouquinho do meu rosa antigo, que eu preciso fazer um pouquinho, marcar um pouquinho mais a minha sombra. E vou usar um pouquinho também do meu vermelho profundo. Vermelho profundo só um pouquinho mesmo, tá? E venho com o meu branco. Observe que esse pincel, a gente usa ele bem de pezinho, ó, fazer os acabamentos, ok? E não esquece os movimentos. O movimento é essencial para definir as pétalas, tá? A gente precisa aí de bastante movimento aí para definir bastante a pétala. Essa pétala é bem clarinha. Então... E una bem as cores, tá? Vai unir bastante as cores aí, para as cores não ficarem paradas, para ter uma passagem de cor para outra, ok? Vamos para a próxima pétala, vamos fazer essa daqui. Logo a gente vai chegar lá no miolo.
salmão bebê e agora o pêssego. Junção das duas cores, que a gente não pode esquecer, tá? Este lado meu, ele vai ser mais claro, então a gente não vai usar o vermelho profundo, tá? A gente vai usar o papaya e pouquinho, coisa mínima, tá? Do rosa antigo. Bem pouquinho, tá? Só pra fazer uma leve sombrinha mesmo. Meu branco, fazer o acabamento. É uma flor rápida. Se você souber fazer a colocação das cores, você termina um trabalho rapidinho, tá? Bem feitinho e rápido, tá? Tem que ser rápido, mas bem feito, ok? Se você estiver inseguro ainda, faça ele um pouquinho mais devagar, tá? Mas conclua seu trabalho com perfeição. Vamos fazer essa parte agora. Sempre começando com as cores mais claras, tá? Sempre você faz com a cor mais clara. Depois você usa mais escura. Ou a intermediária, né? Aqui nós estamos usando uma cor clara, uma intermediária, uma escura, uma para profundidade e outra para dar mais reforço na profundidade ainda. A gente sempre faz essa classificação, como foi mostrado na live, tá? Quem não assistiu a live lá, procura assistir para estar dando uma olhada nas cores. A gente conseguiu passar um pouquinho de algum ensinamento aí, foi bem legal, tá? Teve uma aceitação boa aí do pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante. Nós não temos aulas pagas, tá? Nós temos aulas gratuitas. Estamos, sim, fazendo um projeto para aula online aí, que daí vai ter, sim, um custo, mas bem, assim, acessível, tá? Mas ainda é um projetinho que a gente tá fazendo. Para adquirir os produtos, projetos, tintas, pincéis e tecidos, é só entrar em contato com a nossa central de vendas, tá? Que é o número 11 2840 3002, tá? É um telefone fixo, mas que atende como WhatsApp. Olha, vamos escurecer um pouquinho aqui, né? Dar uma profundidade um pouquinho aqui. E aqui também. Vamos já vir com o nosso branco para dar luz, tá?
Esse modelo de rosa é bem prático, porque ele já tem toda a definição das pétalas, tá? Você só vai precisar colocar só as cores necessárias, né? Porque você não precisa fazer pétalas avulsas. Ok? Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, olha. Coisinha mínima, tá? Vou deixar ele bem assim, olha, pra gente visualizar essas duas partes aqui que a gente vai trabalhar agora, tá? Bom, vamos trabalhar com essa, fazer mais essa pétala e as laterais logo pra gente chegar no miolo, tá? Use bastante seu diluente, tá? Não economize no diluente, tá bom? Pra ele dar facilidade maior pra gente fazer a nossa pintura. A gente espalhar as nossa tinta, porque senão fica muito duro, começa a ficar seco, fica ruim, né? Eu estou usando bastante cor clara, tá? Porque eu quero que essa parte, essa pintura, ela fique bem mais clara que a outra. Tá? Ela vai ficar bem na frente, então eu quero que essa rosa fique bem mais clara. Tira o excesso sempre do seu pincel, tá? Pra não deixar muito carregado, ok? Um pouquinho só com o vermelho, o rosa antigo, tá? Só um pouquinho de rosa antigo. Só uma sujeirinha mesmo, tá? E eu venho com o branco. Com o branco eu vou vir com esse pincelzinho menor mesmo, tá? Pra gente tá fazendo o acabamento dela aqui. Ok? Mesma coisa na outra pétala. Nessa daqui. Eu vou pintar as pétalas separadas para vocês darem uma olhada. Não vou fazer todo o miolo junto, tá? Vai ficar mais fácil para você visualizar melhor, ok? Vamos lá. Mesma forma, a gente vai pintar esse lado, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho do nosso flamingo. Já vem fazendo uma sombra. Ok? Nosso flamingo aqui. E eu vou colocar um pouco
pouquinho do meu rosa antigo. Um pouquinho aqui, ó, do rosa antigo, tá? Vou fazer a luz agora. Já iluminar essa pétala, né? Na pintura você pode dar uma olhada aqui em cima, eu deixo ela um pouquinho mais redonda, tá? Eu não deixo ela quadradinha, eu deixo ela mais redondinha. Prontinho. Essa daqui já tá pronta. Vamos para a outra. Observe que a gente vai pintando parte por parte, tá? Se a gente conseguir deixar bem molhadinho o tecido, a gente até consegue fazer uma boa parte da pintura. Mas eu prefiro fazer parte por parte, assim, pra facilitar. Ok? Vamos lá. Esse aqui é bem rápido, por isso que eu fiz o outro processo ali já também. Que essa aqui é bem rapidinho, tá? Essa parte daqui vai ficar bem mais clarinha. Ok? E vamos fazer esta outra deste lado. Se você se sentir melhor fazer um acabamento, faz a outra, faz o acabamento, fiquem à vontade, tá? Esta parte aqui eu vou fazer as duas, deixar assim, porque depois eu vou vir colocar o meu branco, tá? Não vou colocar o branco agora. Estou fazendo uma base dela aqui, porque eu vou pintar as outras pétalas. É um método fácil para pintar rosa, não tem muito assim o que a gente ficar assustada, ficar com medo de começar, tá? Você tem que começar. Depois que você começar, aí tudo segue, tá? Pode ter medo. Olha, passei um pouquinho de flamingo ali no pêssego. Vou passar um pouquinho do meu rosa antigo, só para fazer uma sombrinha aqui, olha, tá? Passar um pouquinho do meu flamingo nesta parte e aqui, tá? Ó. Ok? Para começar o miolo, a gente vai passar o diluente, todo o miolo, tá? Camada de diluente bem generosa aqui, porque a gente vai trabalhar bastante nesta parte. E vamos lá. Olha, eu vou vir com o meu salmão bebê, tá? Esse é o meu salmão bebê. Vou passar o meu pêssego.
ok? Vou passar um pouquinho do meu amarelo ouro, coisa pouca, olha, bem pouquinho, ó, tá? Do amarelo ouro. Só sujei o pincel, limpei, tirei o excesso no paninho. E passei o amarelo ouro aqui, ó, tá? De um lado só, ok? Sempre tiro o excesso para não ficar carregado, tá? Olha. Pincelzinho menor, eu venho com o meu flamingo. Quero usar um pouquinho da cor do flamingo. Só que eu não vou chegar a demarcar muito o miolo, tá? Não vou demarcar o miolo. O miolo a gente vem com o rosa antigo, de um lado só do pincel, olha, tá? E a gente vai fazer a demarcação aqui do miolo. Coloca a tinta aqui no meio. E você puxa para as laterais subindo, assim, olha. Tá? Muita gente faz miolo aí, um diferente do outro, tá? Eu trabalho dessa forma. Pra mim fica mais fácil. Se você for achar a maneira que você faz mais fácil, continue fazendo, tá? Vamos dar profundidade com o vermelho profundo. Ok? Vermelho profundo. Ó. Tá? E agora a gente vai fazer as pétalas, tá? As pétalas do miolo. Eu vou usar o meu pincel 324, o número 8, tá? Você pode estar usando ele para fazer as pétalas, ou você pode também estar usando o seu 421, que é molinho, tá? Eu vou fazer com esse para vocês darem uma olhada que também a gente consegue fazer, tá? Ó, tinta de um lado só. Lembra que a gente coloca o pincelzinho meio de ladinho, tá? E puxa, olha. Ele vai terminar assim, tá? A gente vem, ó. Tá? Eu vou mostrar outro detalhe também que a gente precisa usar. Olha, do outro lado, a mesma forma, tá? E puxa, ok? Sempre o pincel, ele vai cair de pezinho no final, tá? Esta parte aqui essa parte aqui finalzinho, olha, tá? O risquinho daqui, a gente faz uma sombra atrás desse risquinho, tá? Eu vou usar o pêssego, porque eu não quero essa parte muito forte da minha rosa, tá? Então, eu vou usar o pêssego. Eu quero um tom mais suave dela, tá? Então, atrás do risquinho, eu falo atrás, porque a pétala vai vir aqui, ó. Passa um pouquinho da tonalidade mais forte, tá? Não a mais escura, um pouquinho mais forte do que você usou aqui em cima. Ó, só pra fazer uma sombrinha. Você pode estar fazendo com o flamingo também, tá? Se você quiser um pouquinho mais forte, ok? Vamos fazer esta vírgula. Olha, agora você vai fazer ela embaixo do risquinho, tá? Olha. Tira o excesso no paninho e você vai suavizar ela na parte de baixo, tá? Mesma coisa você vai fazer do outro lado.
O risquinho foi bem montado aí no projeto. Você pode estar acompanhando ele, tá? Não se preocupe, porque nenhuma rosa fica igual a outra, tá? Você vai fazer este. E você vai fazer este. Tem as rosas, umas pétalas aleatórias aí que você vai fazer também, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho de tinta branca aqui. Depois, se você quiser reforçar o branco, você vai reforçar, tá? Se você quiser fazer um pouquinho mais de branco, você vem com um pouquinho mais de branco. Mas não esquece que você tem que suavizar essa parte de baixo, tá? Pra ela não ficar tão marcada, ok? Uma pintura fácil pra concluir, tá, pessoal? Não é difícil. Eu coloquei um pouquinho mais próximo aí pra vocês estarem observando, tá? Pintura que você consegue fazer tranquilamente. Assistindo o vídeo ainda é melhor ainda. Tá? Sempre que a gente faz aí, dá uma suavizada aí pra tirar um pouquinho da marcação. Ok. Não se preocupe que no projeto, todas essas pétalas aleatórias que a gente vai, essas pétalas avulsa, vai tudo marcado, tá? No seu projeto. A filmagem, ela fica mais para você ter um pouquinho mais de direção aonde você vai colocar o branco, onde você tem que acentuar mais o branco, tá? Mas o projeto tá indo direitinho aí como você vai fazer, como você vai executar o seu projeto, sua pintura, tá? Nossa pinturinha já tá feita. Eu vou mostrar depois foto pra você de como ficou o projeto. Tem gente que já adquiriu esse projeto, a gente lançou ele antes de terminar a filmagem, tá? Antes de terminar o vídeo. Já trabalhou nele. Então, ele já tá prontinho. Ok? Estou só acentuando um pouquinho do branco, tá? Já vendo onde ele precisa um pouquinho. E da mesma forma você vai fazer em casa. Se você quiser esperar ele secar, porque a tinta branca ela seca muito rápido, tá? Espera secar um pouquinho e depois você vai olhando, vê onde precisa acentuar o branco, pode acentuar. Essa aqui tem que colocar um pouquinho mais de branco, porque ela é bem mais clara,
tá? Na outra eu não coloquei. Vamos fazer a barriguinha delas agora, tá? Olha aqui um pouquinho de claro. Eu vou falar claro, intermediário e escuro, tá? Pra vocês estarem acompanhando legal aí, ó. Agora, a gente vem com o intermediário, ok? Faço o intermediário. Nós vamos colocar o nosso escuro. Que seria... Vamos colocar o escuro, que seria o flamingo. Vamos usar o flamingo aqui. Aqui. Sempre onde tem sombra, tá? Aqui. Vamos colocar um pouquinho, fazer uma profundidade bem pouquinha. Aqui, olha. Tá? Aqui a gente precisa de profundidade. Aqui. Ok? Vamos colocar um pouquinho de luz aqui, já, ó. Um pouquinho de luz. Mesma forma, a gente vai fazer essa parte, já passei o diluente. Então, é só você tá observando, tá? Onde que tem a luz. Tá? Aqui, luz. Vamos colocar o pêssego, flamingo. E vamos colocar um pouquinho do meu rosa antigo. Tá? Luz. Branco, tá? Ok. Vamos lá para outra parte. Parte de baixo agora. Tá? Esta. Essa aqui é pequenininha. Então, a gente já vai colocar... Como é bem pequenininha, eu vou colocar pêssego, tá? E o flamingo, ok? E você pode vir com um pouquinho de rosa antigo. Eu venho agora com um pouquinho de branco. Coisinha mínima de branco. Esta parte aqui, mesma coisa. A gente vem com o salmão bebê. O pêssego, a gente fala a barriguinha dela, tá? Talvez esse daqui a gente não tenha mencionado no projeto. Mesma forma que você pinta a pétala, você pinta esse daqui, tá? Ok. Vamos colocar um pouquinho de
sombra aqui, olha. Que é o rosa antigo, tá? Coisinha mínima aí de rosa antigo. Esse lado tem mais claridade, tá, gente? Ó. Tá? Ok. Mais luz, então depois que tiver um pouquinho mais seco, pode reforçar a luz daqui, tá? Vamos falar da dobrinha agora, tá? As dobrinhas é o seguinte, pessoal. Você vai ter que passar nela primeiramente, passa o diluente e depois você vai passar a cor mais clara que você tá usando no seu trabalho. Neste caso, a gente tá usando o salmão bebê, tá? Eu vou passar o salmão bebê, então. Tá? Vou fazer o salmão bebê, eu vou passar em todas as pétalas, as dobrinhas já, tá? Todas as dobras das pétalas eu já vou passar o salmão bebê, ok? Talvez essa rosa não fique tão igual a do projeto, porque a do projeto ela já está pintada, tá? Mas é a mesma rosa, o mesmo trabalho, tá? Ela só não fica igual, porque nenhuma pintura fica igual a outra, mesmo sendo a mesma pessoa que faça, tá? Mas é a mesma pintura, que é essa pintura aqui, a gente vai usar ela numa live, tá? Num trabalho de caminho de mesa, ok? Mas é a mesma pintura, só vai ficar, talvez a tonalidade não fique igual, porque a pintura do projeto a gente já fez, mas é a mesma rosa que você tá fazendo no projeto. É o mesmo trabalho, o mesmo círculo de cores aí, tá? É a mesma coisa, só não vai ficar igual a rosa que está lá, que nunca fica, né? Tá? Mas é o mesmo procedimento, as mesmas cores que a gente tá usando. E a gente aproveita aí já para fazer outro trabalho. Olha, eu vim com o branco agora, tá? Estou vindo com o branco. Para finalizar o nosso trabalho. Agora eu vou dar dica para vocês de como escurecer um pouquinho mais. Ok? Para você fazer o acabamento, tá? Dos cantinhos, você pega um lado só do pincel, coloca um pouquinho de tinta e com o pincelzinho de pé você vem, ó. Coloca ele de pezinho, tá? E você vem, ok? É assim que você faz esse acabamento, tá? Do seu trabalho. Flávia, mas eu preciso escurecer um pouquinho mais, porque ficou clarinho, muito clarinho. Eu quero escurecer um pouquinho mais, tá? Pegue sua cor mais escura aí, que é vamos usar o rosa antigo, tá? E eu vou escurecer aqui, ó. Só um pouquinho. Onde você acha que você precisa escurecer, tá? Ó, ele ajuda a afinar essa partinha aqui, ó, que talvez fique grossa, você vem, ó, e ele te auxilia, tá? A tinta mais escura, porque aqui tem sombra, ó.
Se você quiser escurecer um pouquinho mais o seu trabalho, é essa forma que você vai fazer, tá ok? Você pode escurecer ele da forma que você quiser, da maneira que você quiser, tá? Esses riscos do meu trabalho, eu apago ele com ferro, porque é aquela caneta que eu uso, tá? Vocês vão ter que cobrir direitinho aqui, se for para usar carbono. Passa a tinta bem em cima do risco, tá? Procura riscar de uma maneira mais clara, com a mão um pouquinho mais leve, para vocês estarem fazendo o trabalho de vocês, ok? Então, esse daqui é o nosso trabalho, do nosso projeto 17, tá? Podem dar uma olhadinha, quem quiser adquirir, é só entrar em contato no telefone 11 2840 3002, que é do WhatsApp, tá? É um telefone fixo, mas é usado como WhatsApp, tá? WhatsApp do Central de Vendas da nossa empresa, ok? E vocês podem estar adquirindo ou também pedindo a tabela de preço, avisando vocês que vai ter o aumento aí no projeto, tá? Nosso projeto vai, a partir de segunda-feira, ele vai estar custando R$ 11. No momento ele tá custando R$ 10, então ele vai ter um custo de R$ 11, ok? Então, a gente já tá avisando, o pessoal já foi avisado isso em maio, e a gente tá reforçando novamente, tá? Então, tá aqui o nosso trabalho. Vamos fazer aquelas pintinhas aqui, ó, de dentro. Vou usar o amarelo, tá? O amarelo ouro. Bem pouquinha, tá vendo? Não precisa encher de pintinhas, tá? Não precisa encher com o miolinho, é pouquinho, ó. Tá? Só um pouquinho. Depois, quando ela tiver acabadinha aqui, tiver sequinha, eu vou passar o ferro. E na live que vai acontecer em breve, tá? Eu vou mostrar o resultado para vocês direito e vou estar fazendo, usando esta rosa para fazer o arranjo. Mas essa rosa é do nosso trabalho 17. Quem não adquiriu ainda, quem quiser ver a foto, olha no Facebook, já tem a foto, tá? Tá aqui o nosso trabalho pronto. Deixa eu virar ele para vocês darem uma olhada melhor, tá? Estarem vendo melhor a pintura. Trabalhinho fácil, tá? Deixa eu virar desse ângulo aqui para vocês estarem vendo também, ó. Dos dois lados, tá? Tanto este como o lado que ela estava sendo executada, tá? Estava sendo trabalhada. Tá aqui a nossa pintura. Maneira fácil para você tá pintando. No projeto ela vem toda riscadinha, tá? Vem o guia de cores certinho, fotos coloridas, foto bem de pertinho para você tá vendo bem o detalhe. Vem todas as explicações de como você vai pintar as partes que você vai pintar primeiro. Então, se você quiser adquirir aí, é só entrar em contato pelo nosso telefone de central de vendas, ok? Então, tá aí, gente, mais uma peça pronta, tá? E logo mais a gente vai se ver na live no Facebook, a gente tá postando aí nas redes sociais, dias e horários de live, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.